Avançamos então para o domingo, que tem como título a lição de domingo, a tenda do encontro. E a porção que foi separada aqui são os versos 7 em diante, até o 11 do capítulo 33. Eu não sei porque que o Dr. Moscala preferiu não fazer nenhum comentário dos versos iniciais, dos versos 1 a 6. Mas eu aqui quero destacar que o verso 2, Deus diz, olha, eu enviarei o meu anjo adiante de ti, capítulo 33. E depois Deus diz assim, verso 3, mas eu não subirei no meio de ti, porque é povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ou seja, Deus diz, eu vou enviar alguém, mas eu não vou subir com você, porque você é povo de dura cerviz, para que você não seja consumido. Um ato da misericórdia de Deus. E o povo, ouvindo isto, teve isso como más notícias, verso 4, e pôs-se a prantear. E aqui nos diz que nenhum deles vestiu seus atavios, porque o Senhor, verso 5, tinha dito a Moisés que esse povo era de dura cerviz, e se por um momento Deus fosse com eles, Deus então, eles deveriam tirar do meio deles os atavios. Então os filhos de Israel, verso 6, tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Aqui, irmãos, muito interessante isto, porque Deus tirou o povo de Israel do Egito do jeito que eles estavam, com muitos costumes, com muitas práticas, influenciadas pelas práticas e costumes dos egípcios. Deus não disse para eles, olha, corrijam tudo isso, depois vocês serão meu povo. Deus disse, vocês são meu povo. E Deus foi dando orientações para que eles pudessem ir crescendo, se aperfeiçoando nas suas práticas. A mesma coisa acontece conosco. Nossa chegada para a igreja, há um pacote inicial de coisas que nós renunciamos. Por exemplo, ninguém é batizado na igreja adventista sem que a pessoa faça a sua profissão de fé no momento do batismo, sem que ele esteja guardando o sábado, sem que ele esteja praticando outras coisas que refletem a sua fé. A salvação é pela fé, mas ela se manifesta nas práticas. Se nós formos esperar para corrigir todos os nossos pecados, todos os nossos defeitos, até que possamos então ser aceitos pelo Senhor, isso nunca vai acontecer. Que lição interessante. Deus tirou o povo de Israel do Egito do jeito que eles estavam, com seus defeitos, com suas falhas, com suas idolatrias, com suas práticas pagãs, e Deus foi corrigindo ao longo do tempo. E aqui o verso 6 nos diz que eles deixaram de usar esses atavios a partir do Monte Horebe. Olha que coisa interessante para nós pensarmos e refletirmos. Então, feita estas considerações, chegamos então àquela parte que o autor separou aqui, que são os versos 7 a 11. E o verso 7 nos fala desta... Vou pedir para a produção colocar aí, por favor, 33:7 do livro de Êxodo, que diz assim, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aqui os versos seguintes vão nos dizer que Moisés, ele saía, armava a tenda, e então quando eles viam Moisés passando, e não vamos confundir esta tenda da congregação com o tabernáculo que ficava no centro das tribos do povo de Israel, rodeado pelas 12 tribos e também pela tribo de Levi. Não vamos confundir, não era o tabernáculo, era um outro espaço onde Moisés ficava, onde Deus vinha em pessoa a essa tenda por meio de uma nuvem, e o povo então saía muitas vezes para falar com Moisés também nessa tenda. E aqui o verso 9, 10 nos dizem que as pessoas ficavam na porta das suas tendas, viam Moisés passando, iam vendo ele se afastar, e eles, quando percebiam que a nuvem baixava, eles então se prostravam e adoravam. E aqui o verso 11 nos diz que Moisés falava face a face com o Senhor. E esta expressão de falar face a face não significa que Moisés via o rosto de Deus, porque o próprio verso 20, que nós vamos considerar
logo mais, na lição seguinte, nos diz que quando Moisés pediu para ver a face de Deus, o verso 20 diz: e não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, qual é o significado desta expressão? É uma expressão idiomática, o face a face, que significa proximidade. Moisés era alguém próximo, chegado ao Senhor, tinha intimidade com Deus, ainda que ele não visse a face de Deus, como nós nos encontramos hoje, vemos a face uns dos outros. Não era esse o sentido. Quando aqui o verso 11 diz que Moisés então falava com Deus face a face, ou seja, Moisés estava próximo, ele era chegado, tinha proximidade com Deus. Uma coisa interessante que o autor, aqui o Dr. Hiri Moskala, ele faz questão de enfatizar, é que justamente Moisés foi passando por essa experiência de crescimento. E ele relembra que antes de Moisés chegar ao Monte Sinai, onde Deus pronunciou as 10 palavras, o Decálogo, Moisés já tinha sido ricamente abençoado por Deus. Ele já havia escrito os livros de Gênesis e o livro de Jó. Ele lá na terra de Midian havia apacentado os rebanhos de seu sogro e ele viu a sarça ardente. Ele foi chamado para conduzir Israel. Ele viu os deuses dos egípcios serem anulados, aniquilados um a um. E nós vimos nessa lição das pragas quantos deuses foram sendo derrotados. E viu também o exército de Faraó ser aniquilado e o próprio Faraó no Mar Vermelho. Ele, por semanas, ele viu como Deus foi guiando o seu povo ali no deserto, rumo ao Sinai, como Deus entregou para eles a porção diária do maná. E assim, Moisés já havia tido várias oportunidades de estar perto de Deus, de ter proximidade com Deus, mas ele foi crescendo, numa experiência de crescimento. E ele termina aqui dizendo que nós temos muito a aprender com Moisés, porque sua história de vida excepcional nos revela o que Deus pode fazer quando permitimos que ele nos transforme. Irmãos, que palavra para nós muito significativa. A história de Moisés nos mostra o que é que Deus fez na vida dele, porque ele não só teve proximidade, teve comunhão, ele se tornou um chegado a Deus e Deus chegado a ele, mas ele permitiu que as ações de Deus o transformassem. Irmãos, será que a nossa experiência religiosa com Deus é uma experiência que resulta em transformação da nossa vida? Ou nós achamos que essa conversa de transformação é só para a gente que está chegando na igreja, só para os novos conversos? Que engano se nós pensarmos assim. Quero trazer aqui um pensamento de Ellen White, que aparece aqui nos comentários próprios para essa semana, e nos diz o seguinte. Ele vai estar aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 269, e diz assim: Moisés tinha um profundo senso de sua indignidade e de sua desqualificação para a grande obra a qual Deus o chamara. Esse sentir de Moisés, nós já vimos isso, não era uma baixa autoestima, não, mas ele tinha compreensão da sua inapropriação, da sua indignidade. Irmãos, este é, de fato, o primeiro ponto para que nós possamos crescer. É reconhecermos que por nós mesmos jamais poderemos ser aquilo que Deus deseja que sejamos. É só a graça, o poder, a misericórdia de Deus que pode fazer de nós homens e mulheres semelhantes a Jesus, para que vivamos segundo a sua vontade, da mesma forma como Moisés, que era um homem pecador, humano, falho, sujeito às mesmas paixões que nós, mas permitiu, aceitou que Deus o transformasse. Ele não somente esteve na presença de Deus, ele andou com Deus, mas ele permitiu que essa transformação acontecesse. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, para que nós aceitemos e reconheçamos a nossa incapacidade, a nossa pecaminosidade e aceitemos a obra que Deus quer fazer em nosso coração. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição do domingo.